Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe poderosamente, grandiosamente o coração de cada um, com paz, com prosperidade, com todas as riquezas espirituais e bênçãos espirituais que nós podemos encontrar suprimento em Cristo Jesus. Como que está o coração? Como que está a vida, irmão? Vamos lá, vamos continuar, não para não. A terra prometida é logo ali na frente. Estamos quase lá, vamos lá? Vamos para a nossa conversa? Vamos ver o que o Senhor tem para nós, que Ele venha falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. E o texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 7, quero ler a partir do verso 18, que diz assim, o texto sagrado. Os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então João chamou 2 dos seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Glória a Deus. Somente até aqui, irmãos. São 2 versículos apenas para aquilo que o Senhor quer falar conosco nesses momentos que nós temos de dificuldades. Quero contextualizar rapidamente porque é totalmente pertinente aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Aqui é o tempo que João Batista passou na prisão. Ele recebeu visitas. A palavra fala que Herodes gostava de ouvir João Batista e por isso talvez ele tivesse algumas regalias, como por exemplo, os seus discípulos visitarem eles ali e trazer as notícias. João passava por um momento muito difícil. João estava preso, irmãos. Estava preso justamente por fazer a vontade de Deus, por denunciar o pecado da liderança do país naquele momento, da nação de Israel. Passava por um momento muito difícil, passava um momento de perseguição, um momento de dúvida, um momento em que o coração apertava. E tenho plena convicção que muitas vezes a pergunta passou: será que é isso mesmo? Será que Deus mandou eu fazer o que eu fiz? Quantas vezes nós nos perguntamos isso? Quantas vezes nós perguntamos se a promessa é real? Quantas vezes nós perguntamos se é a voz de Deus que nós estamos ouvindo mesmo? Quantas vezes a dúvida entra no coração? E era justamente esse momento que estava passando. E eu quero fazer as aplicações desses 2 versículos apenas, trazendo para a nossa vida. Vamos lá? Diz o seguinte: os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Irmãos, e olha, o que Jesus estava fazendo não combinava muito com aquilo que estava implantado dentro do coração da nação de Israel. E quando eu falo dentro do coração, é um sentimento em comum daquilo que via dentro da nação. Eles pensavam que Jesus, por ser da linhagem de Davi, viria como um rei conquistador, um guerreiro batalhador que livraria a nação de Israel da nação opressora daquele momento, que era justamente a nação de Roma, o Império Romano. E eles não tinham a visão da criação de um reino, do reino dos céus, governado pelo Senhor. Eles tinham uma visão para esse mundo, uma visão limitada pela religião, pelo sistema mundano, passava pelas mesmas dificuldades que todos nós. E João, com certeza, foi impactado pelas suas vivências, apesar dele crescer totalmente separado no deserto. A palavra fala que ele foi preparado no deserto, mas nos momentos de aflições, nós pensamos nessas coisas, irmão. Eu me lembro que eu trabalhei, eu não parei em momento nenhum e peguei Covid com 10 primeiros meses. Irmãos, eu sempre fui muito forte, mas eu lembro que quando apareceu o resultado, eu fui lá com meu amigo Leandro, lá no Madrecor, ele trabalhava, que é um hospital aqui da cidade. Fiz o exame com a médica lá, a hora que ela abriu o exame na minha frente, falou, e a notícia do lado era de morte, irmão. A lágrima escorreu, apesar de toda a coragem que eu tenho. Nós somos levados aos sentimentos mais extremos. Por quê? Porque nós estamos ouvindo notícia de morte. Nós estamos ouvindo notícia que não vai dar certo. Apesar da minha convicção de saber que Deus estava no controle da minha vida e de todas as coisas que eu já tinha passado, eu fiquei abalado. E o que aconteceu? Quais foram as notícias que esses homens trouxeram? Olha, os discípulos de João Batista lhe contaram tudo que Jesus estava fazendo. O que Jesus fazia? Curava leprosos, curava cegos, expulsava demônios. Ele estava desfazendo a obra do mal, ele estava desfazendo a obra do diabo, como fala em Atos 10:39, desfazendo as obras das trevas.
Ele estava trabalhando sim, estava fazendo, mas não da forma como eles pensavam. Agora, é muito difícil, irmãos, nós ouvirmos que Jesus está fazendo, mas não em nossa vida. Eu quero repetir isso. É muito difícil nós ouvirmos que Jesus está fazendo, mas não em nossa vida. Ainda mais quando estamos na prisão, ainda mais quando estamos passando por deserto, ainda mais quando estamos passando por momentos de dor, por momentos de agonia, ainda mais quando estamos passando um vale denso de trevas em qual não enxergamos nada, com o coração totalmente apertado, com incerteza do futuro, insegurança, medo, tentam tomar conta do nosso coração. Mas eu quero te falar, meu irmão, eu quero te falar, minha irmã, Jesus sabe o que você está passando. Jesus sabe o que o irmão Alisson está passando. Jesus não perdeu o controle da sua vida. Jesus sabe exatamente o que você está vivenciando nesse momento. Jesus sabe todos os seus sentimentos. Em toda angústia, ele também foi angustiado. Uma pessoa que viveu isso, essa experimentação, foi justamente o fariseu, o fariseu da menina de Marcos 5, logo depois da menina do fluxo de sangue. Em Marcos capítulo 5, no versículo 36, as más notícias chegaram ao fariseu, eu estou acessando para me lembrar o nome que eu esqueci, irmãos, Jairo, aquele que acrescenta Jairo, o fariseu Jairo. Jairo chega até Jesus e em oração pede, venha tocar minha filha, porque ele tinha ouvido falar que o toque de Jesus curava. A palavra de Lucas fala que todos quanto ele tocavam era curado. E talvez Jairo ouviu isso, até mesmo arriscando ali a sua posição social como fariseu, em favor da família, irmão. A família põe a gente justamente para quebrar esses conceitos que nos paralisam tanto, esses medos. Eu tenho certeza que ele enfrentou medo, porque ele poderia ser expulso da sinagoga, porque Jesus já era, assim, rejeitado. Alguém que não viesse da liderança ouvindo, que não era reconhecidamente um profeta, que não era reconhecidamente o Cristo. Então ele foi, no meio do caminho, Jesus parou, porque a mulher tocou nele e saiu dele por dentro. E a gente vê a diferença de uma mulher que não aguentava mais, que tinha gastado todos os seus recursos numa fé ativa, tocando em Jesus e não pedindo Jesus para ir até o problema. Nós já vimos aqui uma simples diferença. Mas eu gosto porque no meio desse processo chegou a má notícia: Jairo, sua filha morreu, para de importunar o mestre. Em Marcos 5,36, Jesus disse o seguinte: Jesus, porém, não fez caso dos comentários. A palavra disse, e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. E é muito difícil, irmão, porque nós vemos Jesus fazendo os outros, ouvimos falar de milagres, ouvimos ver ele fazendo coisas, e nós, aquilo que nos faz sorrir, a nossa dificuldade, aquilo que tem feito sangrar a nossa alma. Cadê Jesus? Mas João não se abalou. E o que ele fez? Então João chamou 2 dos seus discípulos. Foi o que ele fez, irmão. É necessário que nós tenhamos pessoas de confiança. Por que ele chamou 2? Porque provavelmente eram os mais próximos, assim como Pedro, João e Tiago. Nós precisamos ter pessoas mais próximas, nós precisamos ter pessoas de confiança. Uma coisa que aconteceu no meu deserto, pessoal, e eu sempre falo, irmão, o deserto, o processo, ele é particular de cada um. Mas uma coisa que aconteceu no meu foi Deus separar algumas pessoas que eu achava que eram amigas e não eram. Algumas pessoas que eu pensava que ia conviver comigo, e eu fui abandonando, irmão, tudo no meio do caminho. Primeiro fiquei sozinho, aí comecei a reconhecer quem eram de verdade os verdadeiros, porque aquilo que nós chamamos de deserto, os verdadeiros chamam de processo. Aquilo que nós chamamos de demora, Deus chama de processo, e é justamente isso que está acontecendo conosco. Olha, é necessário, irmão, ter perto de nós pessoas de confiança, como esses 2 aqui, que João chamou, e olha, falou assim, os enviou ao Senhor para perguntar. Tenha por perto de você, meu irmão, pessoas que vão até Jesus. Tenha por perto de você pessoas que vão até Jesus, ou que intercedam por você quando você estiver fraco para orar. Tenham pessoas por você que ore por você quando a esperança acabou. Tenha pessoas por perto de você quando a fraqueza dominar o seu coração. Tenha por perto de você pessoas que quando estiver mais sem forças mesmo,
elas vão e peçam a Jesus por você. Pessoas que orem junto conosco, pessoas que orem por nós, pessoas que orem por nós até mesmo sem nós pedirmos. Paulo viu essa necessidade na igreja de Coríntios. Paulo identificou que sozinho ele não era ninguém. Nós não somos ninguém sozinhos, irmão. Nós nascemos de uma mulher, precisamos de um médico para fazer o parto. Jesus, sabe, Deus, o Pai, ele nos mostra o quão importante é os relacionamentos, o quanto nós vimos que é importante um abraço na pandemia. Se mostrou um novo jeito de viver. Ficamos isolados, com medo, usando máscara. Sabe, um novo jeito de viver. Muitas pessoas até hoje sentem um impacto profundo que houve. Aquilo era Deus mostrando, sabe, aquilo que estava dentro do nosso coração. Eu vi muitas pessoas ficando piores, mas vi muitas pessoas ficando melhores. E na verdade não era isso que estava acontecendo. É que sob a pressão do deserto se revela aquilo que tem dentro do nosso coração. Aquilo que tem dentro do nosso coração vai ser revelado. Mas todos nós passamos por momentos de dificuldade, todos nós passamos por momentos de fraqueza. Então, nos seus momentos de fraqueza, tenha por perto de você pessoas que orem por você. Olha o que Paulo fala para a igreja de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 11, fala assim, mas vocês também precisam ajudar-nos, orando por nós. Muita gratidão e louvor serão oferecidos a Deus por vocês, por causa das respostas às orações feitas a favor da nossa segurança. Eu quero falar, vocês já oraram por mim hoje, irmão? Você já orou por mim hoje, irmão? O que você pediu? Para Deus me dar uma paulada ou para Deus me dar uma bênção? A paulada é bem-vindo quando a gente está no caminho errado, não é verdade? Mas tenha por perto de você pessoas que, sabe, que orem, que intercedam, que derramem lágrimas, sabe? Que percebam a sua dificuldade e que te ajudem, que te segurem na sua mão, assim como João estava em capacidade de falar com Jesus, as grades estavam atrapalhando ele naquele momento, a dúvida, e ele enviou 2 de confiança. E olha o que eles disseram, olha a mensagem era específica. Ele fala assim, o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar? O Senhor é aquele que haveria de vir ou deveremos esperar um outro? João é aquele que deu testemunho dele. Virá um mais poderoso do que eu, que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo, e ele vos batizará com fogo e o Espírito Santo. E eu não sou digno nem de desatar os cardaços das tuas sandálias. E eu gosto muito dessa frase que está justamente no Evangelho de João, capítulo 3, se eu não me engano, no versículo 15. Mas é impressionante, por quê? Porque o Senhor era o único que usava sandálias, e os escravos eram quem desatavam para tirar a sandália, para limpar os pés na caminhada que o seu Senhor poderia ter tido. Mas o que ele estava dizendo era que Jesus tinha um caminhar perfeito, que ele não poderia ser digno nem de ser chamado de servo. Mas as grades alteraram a forma de pensar. A insegurança, o medo, a pressão, evidenciou tudo aquilo que está no coração. Irmão, meu irmão, por que você acha que Deus te colocou no deserto? Não é para olhar o coração do seu cônjuge, não é para fiscalizar o agir de Deus, não é para olhar o que Deus está fazendo no seu filho. O meu deserto e o seu deserto se trata apenas de você. E saiba de uma coisa, a melhor coisa quando nos falta fé, sabe, é justamente a sinceridade. Então não tenha medo de expor as suas dúvidas ao Senhor. Não tenha medo de expor as suas fraquezas. Não tenha medo de se expor, até porque Ele conta todos os cabelos de nossa cabeça. Ele sabe melhor do que nós. Eu ouso dizer, Ele me conhece melhor do que mim mesmo, e Ele me mostrou isso. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu passei por esse processo, sabe, de fazer uma oração religiosa enquanto eu tinha toda a oportunidade de me achegar ao trono da graça e conversar com um pai cuidadoso e carinhoso que queria derramar a sua graça sobre mim, e ficava com vergonha de falar, que eu via pornografia, ficava com vergonha de falar, sabe, até falava assim mais rápido, porque a gente tem dificuldade de falar dos nossos pecados, dos nossos erros. Então quando as pessoas falam, aí nós nos sentimos ofendidos. Hoje eu vi uma ministração do Tiago Lunelli falando dos 7 vícios que mais atrapalham a nossa prosperidade.
E a maioria deles nem é crime. Por exemplo, ver pornografia não é crime. Sabe, fumar e acessar a internet ou as redes sociais não são crime. Alguns são muito prejudiciais, porque, sabe, trazem uma devastação, como drogas, que foi o meu caso, e eu passei por vários. E a verdade é que o meu processo foi lento, irmãos. Sabe por quê? Por minha causa. Por mim. Ele poderia ter sido mais rápido. Por quê? Porque eu não estava decidido. Eu tinha medo de entregar, eu tinha medo de caminhar de mão dada com o Senhor. Eu tinha medo do castigo, eu não estava aperfeiçoado ainda no amor perfeito. Acabou. Então nós não temos medo de expor para o Senhor quem nós somos. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Em 3 ocasiões diferentes, implorei ao Senhor que tirasse de mim esse espinho. Em cada vez ele me disse: a minha graça é tudo que você precisa, pois o poder se revela melhor na sua fraqueza. Esse espinho era, ele não fala o que era, irmãos, eu creio que até por prudência, mas no meu entender era algum pecado que ele não conseguia parar. Eu não posso provar, eu não posso falar, porque a palavra não fala. Espinho sempre se refere a uma dificuldade. E a maioria das nossas dificuldades estão sobre o pecado. Logicamente, isso não é uma legalidade para nós virmos a pecar, porque Jesus está falando que a nossa graça te basta. Poderia ser uma doença, poderia ser qualquer coisa, uma enfermidade, poderia ser algo que impedisse ele de pregar, uma gagueira, podia ser qualquer coisa, irmãos. A verdade é que Deus ofereceu a graça. E ele estava oferecendo o espinho, mas ele não teve medo de falar com o Senhor, porque quanto mais nós crescemos em oração, percebemos que Deus é um Pai amoroso e cuida. E isso vem através de se relacionar, através da oração. Agora, entender também que no processo, nós passaremos pelo vale da dúvida. Ele estava incrédulo no momento. As grades tornaram João Batista incrédulo. Então, no processo da dúvida, no processo do vale, irmãos, no processo do nosso deserto, na nossa caminhada, na nossa tentativa de sair daquele lugar de aperto, daquele lugar em que o nosso coração é pressionado, justamente para nós expormos os nossos sentimentos mais extremos, nós passaremos pelo vale da dúvida. Quantas vezes eu pensei que era Deus que não tinha falado comigo? Quantas vezes eu comecei aqui a pregar para vocês e não achava que era o meu ministério, a síndrome do impostor e a síndrome do super-herói? Todas essas vão bater, mas principalmente o processo da dúvida, da promessa. Será que o Senhor falou mesmo? Será que é uma promessa? Irmão, sabe qual que é o fato único de ser uma promessa? Ninguém consegue arrancar no coração. Deus escreve os nossos sonhos com tintas. Ele tem uma tinta na mão direita e um lápis na mão esquerda. Os nossos sonhos, ele tatua em nosso coração num lugar mais profundo, onde a borracha da nossa incredulidade é incapaz de alcançar e apagar. Mas ele traça as nossas rotas com lápis, porque muitas vezes na nossa obstinação, na nossa teimosia em fazer com o nosso próprio braço, na nossa teimosia em não obedecer a ele, nós esquecemos, sabe, justamente de entender que ele conhece, de que ele vê o caminho de um alto céu, que ele está no controle de tudo e que ele tem uma visão privilegiada, além da nossa. Ele é o olho que tudo vê. E então, por amor, ele escreve a rota a lápis para ele apagar, para ele recalcular a rota. Sabe o Waze, quando nós erramos o caminho? Recalculando a rota, é isso que ele faz. E muitas vezes nós atrasamos o processo justamente por causa das nossas decisões. Nós decidimos, é por isso que nós não prosperamos, porque nós decidimos entrar em círculos viciosos, nós decidimos, sabe, fazer, a nossa mente está acostumada a um caminho e é difícil, sabe, essa questão da oração, essa questão da perseverança. Mas eu creio que o Senhor, ele é fiel. Quando nós faltarmos tudo, irmão, haja com sincericídio. Quero ler com vocês mais um texto de Marcos, de um milagre, aquele milagre do menino lunático que ao descer do monte ele encontra com um pai no meio da multidão. E eu quero chamar a atenção de 3 versículos da conversa de Jesus com o pai. Marcos 9:22 fala: muitas vezes o Espírito o faz cair no fogo e na água para matá-lo. Esse é o pai relatando o que o menino sofria. Tenha misericórdia de nós. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, por favor, nos ajude. Porque os discípulos não puderam. Ele começou a duvidar de Jesus. Aí Jesus pergunta para ele: se eu posso? Perguntou Jesus. Parece até piada, né? Se eu posso. Qualquer coisa é possível, mas para aquele que crê. O pai imediatamente respondeu, porque o Senhor Jesus tratou no coração dele: eu creio,
mas ajuda-me a ter mais fé. Ou seja, minha fé é pequena, mas ela pode crescer se o Senhor me ajudar. E é isso. O justo viverá pela fé, irmão. Entenda que o Senhor sabe daquilo que você precisa para vencer. E, ao contrário do reino do inferno, sabe, a graça, ela é de graça, mas ela não vem assim, sabe, irmão, de uma forma mimada. Deus não é um Deus que mima seus filhos, não. Deus não está construindo uma creche, Deus está construindo um exército. Lembra de Ezequiel 37? Quando Ezequiel acabou de soprar a vida do Espírito, eis que se formou um poderoso exército. E é isso que ele está fazendo em nós. E olha, eu quero terminar porque nós passaremos por... Esse é João Batista, irmão. Jesus deu o testemunho dele. Logo depois, os discípulos foram ali no versículo 22. E olha só o que o Senhor fez. O Senhor, ele perguntou, os discípulos fizeram a mesma pergunta para ele. Falou assim, o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora, a palavra fala no versículo 22, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos impuros e restaurou a visão de cegos. O que eu quero dizer, meu irmão? Que embora nós não vejamos, porque estamos passando por um processo de aperfeiçoamento, Deus já está fazendo. Deus já está fazendo. Apesar dos nossos olhos não verem, Deus já está fazendo na sua vida, meu irmão. Deus já está fazendo na sua vida, minha irmã. Já está fazendo. Sabe, Deus já está fazendo. Deus já está com a mão no arado. Deus nunca parou. A parte dele, ele está fazendo. Ele só está esperando que você passe. Você está orando e falando, Senhor, derrama chuva de bênção para mim. Ele fala, e o Senhor lá do céu está olhando e fala, se eu derramar agora, você nem arou a terra, não está preparado. Vai ter uma erosão essa terra, vai acabar com tudo. Por isso que eu não derramei ainda a minha chuva, mas a chuva está prontinha aqui, doidinha para cair. Chuva de bênção. Então não desista de fazer o bem, não desista de plantar a boa semente. Seja sincero e intencional com o Senhor, para que o processo ande no fluxo normal. Eu não creio que nós aceleramos, mas nós temos o poder sim de fazer com que ele vá mais devagar. E não pule etapas, porque quem te colocou no deserto, meu irmão, se foi o Senhor, somente o Senhor pode te tirar. Ou aprovado, do deserto nós só saímos aprovados. Você vai sair aprovado, meu irmão, você vai sair aprovada, mas entenda que Deus já está fazendo. E eu quero terminar com Isaías 64, versículo 4. Eu creio que alguém precisa ouvir isso. Alguém que está esperando, sabe, com um coração ansioso. Uma linda promessa que já visualizou aqui dentro e aqui dentro. É capaz até de sentir a alegria dela. Isaías 64, versículo 4 diz que desde a antiguidade jamais se ouviu falar, ou jamais se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Em outras versões está nele confia. Deus não trabalha para quem faz para ele. Deus não trabalha, sabe, para quem ofereceu um sacrifício. Deus não trabalha para quem está tentando barganhar com ele. E Deus nem trabalha para quem está tentando acelerar o processo. Deus trabalha para aquele que nele confia, nos olhos que tudo vê. Ele sabe o caminho. Ele sabe para onde está te levando. E você vai se alegrar muito, meu irmão. Você vai se alegrar muito, minha irmã. Quando tudo acabar, você vai entender que foi para a glória de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Tchau, tchau.